Infelizmente, quanto mais perto a gente chega do All-Star Game, mais notícias de decepção a gente tem. E é sobre isso que eu vou falar algumas coisas de hoje, pra lembrar vocês o que vai ter nesse All-Star Game, quem vai participar, quem vai jogar. Você pode ver que a vida do basquete aqui tá passando bem aqui no fundo do banheiro agora, porque nesse momento eu estou em Los Angeles, o Liga Mago está aqui no fundo também, um outro garoto que vocês ainda... Se bem que quando eu postar esse vídeo, vocês já vão saber que ele vai estar comigo, né? Mas enfim, pra poder trazer não só o All-Star Game aqui, como também entender como é que é a experiência da vida de LA. Se você já tá me seguindo no Instagram, você vai estar acompanhando tudo que eu tô postando, como a vida aqui, o impacto cultural que é estar nessa cidade e o que a gente já conseguiu aproveitar de mais raiz do basquete. A gente tava jogando o rachão nas quadras de Venice Beach ontem. Então se você quer acompanhar tudo isso enquanto eu estou vivendo o momento de todo esse All-Star, me segue aqui no Instagram, não esquece de seguir aqui PsicoABC. Porém, mais importante ainda é você se inscrever no canal pra gente conseguir bater a meta dos 200 mil inscritos, que é de graça. Não seja covarde igual essa galera que fica até o final e simplesmente vai embora no vídeo pra ver vídeo do Guibeira, como por exemplo. Então aproveita e já se inscreve no canal aí também, caso você se interesse. Temos membros que você pode colocar no primeiro link da descrição. Porém, importante pra mim agora é que você se inscreva pra você não se esquecer no final, certo? E aí, lembrando pra vocês que nesse fim de semana, a partir do dia 13 de fevereiro, já começa os trabalhos do All-Star Game. Lembrando que o All-Star Game em si é sempre no último dia, ou seja, se você só quer ver o novo formato do Jogo das Estrelas, vai ser somente no dia 15 de fevereiro, porém eu recomendaria, eu como grande fã de NBA, que você acompanhe tudo, porque sempre tem uma coisa engraçada ou outra que acontece nesses eventos. Começando principalmente para quem eu quero avisar que está desavisado, do Jogo das Celebridades, teremos uma representação brasileira de novo, que simplesmente o Cafu vai jogar basquete. O que você acha, Vitão, do Cafu jogando basquete? Bom, achei extremamente incrível. Pô, isso é demais. Jogar junto com o Tacofol. E vai jogar com o Tacofol, verdade, tem isso ainda. O Jogo das Celebridades vai ter Jeremy Lin, Tacofol, Shams Charania, que simplesmente é o cara que vaza todas as notícias absurdas que a gente fica sabendo no mundo do basquete, que o pessoal posta ali depois avisando o breaking. Kevin Durant foi pro Suns, ele vai estar jogando. Além de jogadores que já brilharam em outro Jogo das Celebridades, como o Romy Flynn, ele jogou muito. O último Jogo das Celebridades teve dunk de futebol americano, dunk de tenista, o mano chutando no meio da quadra, cesta de 4 pontos. Então, cara, eu acho sempre o Jogo das Celebridades muito pica de acompanhar. Não vai ser mais auge do que, sei lá, o evento de enterradas, ou será que vai ser porque tá meio merda? Mas eu sempre recomendo assistir pra quem não acompanha. E depois teremos também o Rising Stars, que esse sim eu vou falar que eu tô meio tipo... vamos ver, porque tem nomes que a gente já falou nesse canal, VJ Edge, como Cooper Flag, Stephen Castle joga muito também, só que a maioria desses nomes, eu vou ser sincero, tipo assim, eu não faço a mínima ideia de quem seja, e provavelmente vocês não é aquela puta classe de novato que a gente fala, meu Deus, é a melhor classe de novato do mundo, igual a gente fala da classe de 2000, por exemplo, mas tem nomes que vai ser interessante ver jogar, Cooper Flag, VJ Edge, como Knuckle, e geralmente os moleques dão mais a vida pra ganhar, já que é a primeira vez que eles estão no All-Star Game, alguns deles talvez nem voltem, porque Rising Stars é do ano dos novatos. Tem novato que depois disso daqui nunca mais vai ser falado na mídia na vida. Que pelo menos os caras jogam um pouco mais de garra do que geralmente se joga o jogo do All-Star Game mesmo, o All-Star Game mesmo, comparado aos últimos anos que tava meio morno, assim, meio merda, que é justamente o motivo que agora tem esse formato de mundo, que a gente vai chegar lá, vou explicar pra vocês, e tá muito interessante, pelo menos no meu ponto de vista. E aí, a partir do dia 14, a gente começa a ter os eventos, que são as partes mais populares desse All-Star Weekend, antes da questão do jogo, do All-Star Game mesmo, né? Porém, tem aqueles asteriscos que me dão aquele leve estresse, sabe? Aquele estresse que eu fico tipo assim, meu Deus do céu, vou ter que ficar de madrugada até agora acordando isso. Sabe quando você começa a puxar os cabelos assim? Você começa a ficar tão estressado, começa a sair cabelo na sua mão? Porque se isso acontece com você, você precisa contar com a manual. A própria Organização Mundial da Saúde diz que 30% dos homens sofrem com calvície até os 30 anos, e quando a gente chega nos 50% dos homens sofrem com calvície. Então não tem por que você adiar o início do seu tratamento se você já tem uma suspeita, podendo ter o acompanhamento de um médico credenciado durante o seu tratamento, podendo inclusive também ser mais um dos vários casos que a manual já ajudou a descalvar a calvície dos homens. E não ironicamente, eu tenho o shampoo deles, da primeira vez que eu falei deles no canal, eu adoro o produto, é muito bom, então eu pessoalmente recomendo pelo próprio uso pessoal que eu tenho dos produtos. Então aproveita com esse QR Code que tá aqui na tela, ou então com o link que eu vou deixar tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado, para quando você acessar o site e usar o cupom PSICOABC, você garantir 40% de desconto na sua primeira compra. Em seguida, temos também o campeonato de 3 pontos, que pela lineup que temos aqui, pelas atrações VIPs confirmadas, tá muito mais
mais interessante até o momento na teoria, né? Você não acha? Você não acha, mano? Absurdo, irmão. Tá muito mais interessante do que o Dunk Contest até o momento. O que pra mim é um grande alerta, é um grande problema, é uma grande decepção. E porque justamente nós teremos o maior, tá? O armador mais desrespeitado da NBA, que é Devin Booker, tá bom? O cara é pica, ninguém leva ele a sério. E também teremos Damian Lillard de novo, Donovan Mitchell, que já participou e foi muito bem no 3 pontos que ele participou. Jamal Murray, que a gente viu como ele consegue ser letal quando ele foi disputar lá a final que o Nuggets foi campeão. A gente viu como ele pode ser letal no arremesso. Norman Powell, o amigão da galera, Bobby Portis, aquele cara que geralmente você só coloca no grupo porque é o resenheiro, o Bobby Portis. Tyrese Maxey, que abriu a temporada amassando, a gente falou dele quando a gente falou do VJ Edge, como eles eram substitutos perfeitos pro Joel Embiid ser mandado embora. Os caras preferem mandar o Jerry McKay embora do que resolver aquele traste que é o Joel Embiid no time que só atrapalha. E o que eu tô mais esperado, o que eu tô mais ansioso, o Con Knuckle. Eu já fiz um vídeo aqui no canal quando o Con Knuckle liderou por 3 semanas o novato do ano, que ele simplesmente tava num ritmo de 3 pontos, de conseguir quebrar todas as médias do Curry como novato, e principalmente pra quebrar o recorde nesse início de temporada, que é a primeira temporada, que na teoria ele tá mais novo, ele teria menos tempo em quadra, por mais que o Hornets tá muito mais focado nele do que o LaMelo Ball, que a gente já falou isso também aqui no canal, no fato de como ele simplesmente, se ele só se manter, não é nem evoluir, se ele só se manter nesse ritmo, ele pode quebrar qualquer recorde que o Stephen Curry fez como novato, como em X anos de carreira, como veterano. Então esse é o cara que eu tô mais animado pra ver, justamente porque ele é o cara de 3 pontos da NBA esse ano. Ele é o cara que tá fazendo, tipo, 3 cestas e meia de 3, em uma época que quando o Curry era novato, onde não se investia muito de 3 pontos, ele fazia 2.1. É doideira. Eu tô torcendo pra esse cara já. E a última vez que eu torci pro cara no campeonato de 3 pontos, ele foi amassado, mesmo sendo o último campeão. Mas eu tô torcendo pra ele. Só não vou fazer igual o Drake, porque eu não tenho $1 milhão pra perder no Super Bowl pra apostar. E também no mesmo dia do campeonato de 3 pontos, temos o campeonato de enterradas, que eu vou ser sério pra vocês. Eu estava mais ansioso para ir ao campeonato de enterradas, até mesmo do que o All-Star Game, porque eu tenho um laço emocional, um laço afetivo com o campeonato de enterradas. Eu descobri o campeonato de enterradas quando o Nate Robinson foi campeão a primeira vez, então eu vi um cara de 1,72 m sendo campeão 3 edições seguidas, inclusive contra o Dwight Howard, que era o pivô mais pica da época. Ele conseguia fazer um Magic chegar pra níveis nos playoffs que eles nunca tinham chegado antes. E era um Dwight Howard que se você só descobriu na época do Lakers, do Hawks, você nunca vai entender. Mas ele simplesmente era o pivô mais destrutivo da NBA. Ele era literalmente um novo Shaquille O'Neal depois que o Shaquille O'Neal se aposentou. Então foi uma época marcante pra mim, desde então eu amo muito mais ver o campeonato de enterradas do que o All-Star Game. Porém, quando eu já vi, e essa é a maior decepção que eu tive, mais do que ainda do que os desfalques que a gente vai falar do Jogo das Estrelas. Quando eu vi que KJ McClung, que reviveu o campeonato de enterradas, eu quero lembrar pra vocês que, assim, historicamente, vários anos seguidos acontecem que os caras pensam em acabar com o campeonato de enterrada, porque o jogador da NBA não sabe fazer dunk bonito, assim, não sabe fazer um bom campeonato de enterradas, só ver o Jaylen Brown, por exemplo. E vários anos aconteceu, de vários anos seguidos, o pessoal vai falar, meu Deus, o Dunk Contest foi o pior evento do fim de semana. E vem alguém e salvar um cara que ninguém dava nada e salvar o evento. E aí a gente tem esse vai e volta, a gente teve uma sequência de péssimos campeonatos de enterrada, cara, tipo, campeonatos que não valiam ingresso, que ninguém tava gostando, nem mesmo os amigos dos jogadores. Viu o KJ McClung meter outra dunk absurda que ele meteu, sei lá. Ou por cima do carro reverse, uma baita dunk absurda. Por cima do Shaquille O'Neal, de costas ainda, reverse do Shaquille O'Neal. E isso lembrando, numa época que é o último dunk contest decente que aconteceu, foi com o Aaron Gordon participando, que roubaram o título dele, porque o Dwayne Wade resolveu dar o título pro cara que tava concorrendo no Miami Heat, que até enterrou bem, tá ligado? O cara foi bom no dunk contest, mas o Aaron Gordon foi muito melhor. E desde que o Aaron Gordon desistiu por ter sido roubado, o dunk contest foi pra merda. Até vi o McClung e ganhar, foi 3 vezes seguidas? Foi 3, né? Foi 3 campeonatos seguidos de novo, empatando o recorde do Nate Robinson, sem o KD nem ser da NBA. Os caras subiram a NBA porque ele tinha um contrato two-way, só que aí depois ele voltava pra D-League, o cara ia pra NBA só pra participar do Dunk Contest e salvar o evento. E aí esse ano ele me anuncia que não vai participar mais. O cara poderia ter quebrado o recorde de mais títulos de Dunk Contest merecidamente. Eu amo o Nate Robinson, mas o que o McClung fez é absurdo. O cara tirou das cinzas e fez seu evento mais hypado. E meu problema não é só não ter mais o McClung. Você pode ver aqui o sabor de decepção aqui no meu dedo. O sabor de decepção. Mas também porque não colocaram ninguém no lugar que, assim, honestamente, tipo assim, eu dou a menor foto. Porque a line-up que apresentaram, porque infelizmente não é mais um evento mais hypado pra gente acompanhar,
É Carter Bryant, eu nem sabia que ele se chama NBA. Jackson Hayes, que tudo que eu lembro do Jackson Hayes, o Vitão é torcedor do Lakers, ele pode falar. Tudo que eu lembro do Jackson Hayes é que o cara não tancava pra ser o pivô que o Lakers precisava. É tudo que eu lembro do Jackson Hayes, mano. Ele foi o substituto, só que ele tá mandando bem. Mas tipo assim, ele não é um, sei lá, como é que... Deixa eu pegar um exemplo de um... Ele não é um Javel Magui, que do nada é gigantão, mas inventa umas paradas absurdas pra enterrar. Ele é só um cara normal. Mano, ele já veio me interesse bem no meio do jogo, né? No meio do jogo? Quem sabe ele Bom, então cometi um ato falho, talvez ele surpreenda. Porque até aquele campeonato que participou o Bitop uma galera, o pessoal tentou improvisar e surpreender. Só que ninguém superou o McClung mesmo, o cara é foda. Kishad Johnson e Jace Richardson. Cara, eu só conheço o Jackson Hayes mesmo. O que eu conheço é o que eu acabei de falar com o Vitão, que vocês ouviram. Então, tipo assim, eu tô meio triste, meio decepcionado, principalmente pelo ingresso ser $600 e o McClung não participar, meu Deus do céu. Mas é isso. É torcer pra pelo menos então nesse jogo All-Star Game o pessoal jogar com vontade e ser o melhor evento do fim de semana, que é pra isso que a gente pula pro último evento, pro novo formato de All-Star Game, onde serão 2 times Estados Unidos e 1 time internacional. Eu tô apostando tudo no internacional. Eu acho que o internacional até o momento tem os jogadores que mais não agarra na NBA no geral. Luka Doncic com o Nikola Jokic, a gente já sabe que a resenha vai ser liberada. Giannis Antetokounmpo, que queria jogar. A gente tem o Victor Wembanyama, que deu a vida no último All-Star Game. Karl Anthony Towns não é americano? Não sabia. Shai Gilgeous, que com certeza vai fazer alguma coisa. E aí essa lista aqui, inclusive, você já vê que assim, o futuro da NBA tá todo no time mundo. Não é mais igual eles falavam bem na época roots da NBA, não é mais o esporte de americanos. E aí o formato, cara, vai ser muito interessante. A única decepção é que a gente tinha no mesmo time Stephen Curry e LeBron James. Stephen Curry já foi substituído pelo Brandon Ingram, então no caso a gente não vai ter o Curry por causa das lesões que ele tem tendo. E o LeBron James, ele ficou de fora de um jogo que tirou dele a elegibilidade de participar do All-Star Game. Só que a elegibilidade que ele tinha, que eu sabia até então, é pra você disputar a MVP, a defensor do ano, porque nessa zona de vai, tira jogo, volta jogos, é pago pra ficar no banco, os torcedores pagar ingresso pra assistir, o cara não jogar. Kawhi Leonard. A NBA criou essa regra de ter um mínimo de jogos, pelo menos, pra você poder disputar esses títulos. Só que eu não sabia que isso se estendia ao All-Star Game, porque assim, uma coisa que eu não entendo muito, o Vitão talvez ele tenha melhor, já que ele morou aqui, os americanos levam muito a sério a nomeação All-Star como se fosse um puta de um prêmio. Tipo assim, eu entendo que você ser 10 vezes All-Star é um bagulho pica. Só que, pô, tem jogador que é 2 vezes e nunca mais aparece na NBA. Mano, é tipo um pedigree, tá ligado? Uma vez que você vai para o All-Star, meio que seu status é elevado. Então, por exemplo, você fecha contrato melhor, você é um dos melhores dos 20 caras da liga. Então talvez seja até por isso, tá ligado? Que o LeBron ficou de fora, porque eles incluíram isso. Mas é uma decepção que é a reta final do LeBron, né? Eu acho que é o primeiro All-Star desde 2004 que ele fica de fora. E por uma questão de jogos. Eu acho que a NBA poderia, pelo menos, né? Pô, o LeBron James, todo mundo vai aceitar uma exceção do LeBron James com 40 anos pra gente ver ele jogar. E eu vou deixar a imagem na tela pra vocês verem o time, como é que funciona e tudo mais. E o formato de jogos vai ser muito interessante. Vai ser realmente uma disputa de campeonato, de um chaveamento de 3 times. Vai começar o time Estados Unidos principal, o USA Stars, contra o time mundo, ou seja, a gente vai ter o Wembanyama, Doncic, Giannis, jogando contra Devin Booker, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, ou seja, a gente vai ter rivalidades aí logo no primeiro dia, Devin Booker contra Doncic, Chet Holmgren contra o Wembanyama. O vencedor desse primeiro jogo joga o segundo jogo, que vai ser o USA Stripes, né? O segundo time de USA contra o vencedor desse primeiro jogo, pode ser tanto o World quanto os Estados Unidos. Pra completar, todo mundo jogar contra 2 times. O terceiro jogo, o USA Stripes, vai jogar o segundo jogo seguido, o terceiro jogo, 2 e 3 seguidos, contra o perdedor do jogo 1, e aí nisso todo mundo vai ficar com 2 jogos, e aí os 2 melhores times dessas 3 disputas, ou seja, o time que perdeu 3 jogos, a gente não vai ver mais jogar, mas vai ter jogado 2 vezes, acho que vai ser interessante, acho que vai ser aquele esquema de quarto de 12 minutos, 10, eu acho que pelo menos bota o pessoal para o ego deles em jogo para valer alguma coisa, e faltava eles quererem jogar, botar algo em jogo, que era o que tava dando ruim nos últimos All-Star Games, que o mundo inteiro, nem os americanos estavam gostando do desempenho, e no quarto jogo vai ter o jogo campeão, que aí a gente vai ver nesse novo formato, pelo menos isso vai salvar com um time que vai ser campeão. E eu vou ser sincero, eu acho que o time mundo tem tudo pra levar essa daí, cara. Eu tô muito animado pra ver como vai ser os europeus jogando contra os americanos, podendo levar o nome deles. Eu sei que teve o lance do Jokic que brincou, o Luka brincou, mas eles têm que brincar mesmo, na época que eles estão de férias, eles não ganham muito título com isso. Porém, agora é praticamente, tipo assim, o time anti-gelo, né? O time caçados pelo gelo contra o time Estados Unidos.
Unidos. Então acho que, tipo assim, eu acho que agora vai ser diferenciado. Eu tô muito animado, mas é a primeira vez que eu tô mais animado desde que eu comecei a fazer conteúdo de NBA para esse jogo do All-Star Game. Eu espero que todo o hype desse jogo vale a pena, o que vai ser completamente em vão se você não virar membro do canal. É menos de $1, meu membro do canal. Pra vocês terem ideia, essa lata de cerveja de 750 ml foi mais caro do que virar membro do canal. Ela tem o tamanho da minha cabeça, então vire membro do canal. E por que você não se juntaria a essa lista de mais de 120 membros que confiam no trabalho, estão acompanhando, querem ver meu dia a dia, alguns deles até seguem no Instagram, viu? Quer ver como tá sendo tudo ao vivo em tempo real, o que a gente tá vivendo em Los Angeles? Me siga no Instagram do PsicaBC. Principalmente, inclusive, que a gente voltou com a frequência dos videodocs, então você não vai ter só esse papo indireto aqui entre a gente, essa trocação de ideias saudável, que eu gosto muito, mas você também vai ter conteúdos gigantes sobre histórias e nomes e lendas dos basquetes para quem ama esporte. Então dá uma considerada na descrição, depois de você considerar também seu nível do calvície, acessando o link da manual para ajudar o Pisco a trazer um patrocínio do canal, pelo amor de Deus, se você tem calvície, entra pelo meu link. E lembrando que, claro, qualquer ajuda que é sempre gratuita, que é necessária, que você só não ajuda se você for um grande de um arrombado, é se inscrever no canal, já que a maioria de vocês vão embora depois de ficar até o final. A gente já poderia estar em 300 mil inscritos se você se inscrevesse, então, por favor, muito obrigado. Você, irmão. Muito obrigado, já tô vivendo a minha vida americana aqui já. Então a gente poderia estar em 300 mil inscritos se todos eles já se inscrevessem, então me ajuda aí, se inscreve no canal, tá subindo vapor e tudo mais. E eu quero saber de você, qual que é o seu hype pra esse jogo do All-Star Game? Eu vou postar vídeos de acordo com os eventos e com a minha capacidade também, porque, né, 5 horas de diferença é uma loucura pra poder me alinhar com os vídeos do Brasil. Mas eu quero que você comente o quanto você tá hypado, qual que é o seu maior hype, qual que é a sua maior decepção pro All-Star Game, que infelizmente temos. A gente tem vlog também. Lembrando que se quiser acompanhar a gente, o Vitão mesmo tá postando vlog direto, impressionante, mano. Muito bom saber que tem alguém que consegue fazer as coisas na hora, enquanto eu... Real, hein, rapaziada? Nossa, eu não consigo, mano. Ou eu vivo nos Estados Unidos ou eu passo o dia inteiro gravando. Por isso que eu prefiro ter essa conversa com vocês. Inclusive, enquanto eu tomo meu café da manhã, porque enquanto é 1h aqui, é 8 aqui nos Estados Unidos. Tá certo? Tá certo. O último vídeo doc que eu comentei é esse, que tá em cima, inclusive. Meu Deus do céu, eu tô comendo frango com ovo com a Chorelli aqui na minha frente. Tô matando o vídeo dela, o filho dela. Mas você também pode conferir. Cara, que susto. Obrigado. Mas você também pode conferir esse vídeo de baixo aqui, que é justamente essa resenha que a gente teve. Escolha o que você vai ter agora, porque esse almoço, janta, fuso horário totalmente maluco aí, dependendo de onde você tá. Tamo junto, vou tomar meu café agora e tchau.